Olá, amigos internautas, amigos interessados, membros da nossa comunidade. Shalom, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o Café com Orochi, e hoje eu quero focar um tema que eu considero, que eu vejo como de muita importância. Vamos focar na questão de o povo de Israel ser a nação sacerdotal. Há uma grande resistência por parte das pessoas de aceitar essa ideia de que Israel é a nação sacerdotal. Foi resultado daquela aliança feita em Horebe, foi a nação sacerdotal, também um compromisso que Deus fez com Abraão, e é a nação sacerdotal até hoje. Continua sendo a nação sacerdotal. Continua no presente momento. Mas como? Então, se Israel é a nação sacerdotal hoje, qual é o nosso papel, então? Eu estou falando de Israel. Eu não estou me referindo a, supostamente, Israel espiritual e coisa assim. Eu estou falando do povo de Israel, que está lá na Terra Santa, em Eretz Israel, que está espalhado pelo mundo. Estou me referindo a esse povo. Continua sendo a nação sacerdotal. E nós? O que nós somos? Então, vamos ver no decorrer do nosso estudo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, hoje especificamente, em dois pontos. O sábado, o Shabat, e as leis alimentares. É claro que toda a Torá, que nós temos a ver com toda a Torá, mas esses dois ensinamentos se destacam. E vocês vão ver por que razão. Nós vamos começar lendo em Deuteronômio, em Êxodo, capítulo 31. Vamos ver. Êxodo. Vamos ver o que nós temos com respeito ao Shabat. Êxodo capítulo 31, versículo 13, 12 em diante. Presta atenção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja bem, o que Deus fala com Moisés? Deus fala com Moisés: fala aos filhos de Israel e diga que o sábado deve ser guardado, porquanto é um sinal entre mim e vós. Vamos continuar lendo. O que eu quero dizer? Já vou adiantar o que eu quero dizer. O sábado não é para os não israelitas. Não é. Ah, mas e se eu não sou judeu, não sou israelita e guardo o sábado? Você está guardando simplesmente por guardar. O sábado, é com razão que muitos cristãos dizem, o sábado é para o povo judeu. E está certo. Eles têm razão. Talvez fale até um tanto inconsciente. O Antigo Testamento, o Velho Testamento é para os judeus. Mas, de certa forma, eles têm razão, porque é o que está escrito aqui.
em Êxodo, na Torá. É um sinal entre mim e vós. Entre mim e vós, nas vossas gerações. Ou seja, tem geração do povo de Israel hoje? Tem. O sábado é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Haverá gerações no futuro do povo de Israel? Sim. O Shabat, o sábado, continuará sendo um sinal entre Deus e os filhos de Israel nas suas gerações, nas vossas gerações. E tem um link importante para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Veja bem uma coisa, internauta. A palavra santificar quer dizer separar. Israel é um povo separado dos demais povos. Ou seja, santo. A palavra santo quer dizer separado. E qual é o sinal que Deus colocou no seu povo? O Shabat. Vamos continuar lendo. Verso 14. Nós estamos lendo em Êxodo 31, 14 agora. Portanto, guardareis o sábado, porquanto santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Então veja que há uma consequência muito séria para a profanação do Shabat. Eu estive nos Estados Unidos e eu tinha contato com uma família, uma mulher que estudava numa sinagoga, numa yeshiva, e ela dizia para mim assim: todo o povo de Israel está salvo. Basta nascer ou ser judeu, está salvo. Mas não é isso que está escrito aqui. Está escrito que aquele que transgredir o Shabat morrerá. Ou seja, não está salvo não, morrerá. E nós temos que ter muito cuidado com o Shabat. Porque ele vai dizer que o Deus, Criador dos céus e da terra, é o teu Deus. Quando você santifica o Shabat. Quando você despreza o Shabat, você está desprezando o significado dele. Você está desprezando o próprio Deus. Portanto, guardareis o Shabat, porque santo é para vós, judeus, israelitas. Santo é para vós. Não é para os demais povos. Não é para os gentios. É para vós. Santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Eu gosto muito de meditar nessa palavra e tomar cuidado com ela. Aquela alma, aquela vida será extirpada. Será excluída do meio do seu povo. A transgressão do Shabat. Tá? 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, certamente morrerá. Repete. Agora, preste atenção no versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Tá difícil para você, meu querido, entender isso. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Você é filho de Israel? Você faz parte do povo de Israel?
Não, não faço. Então esse mandamento não se aplica a você. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Então, o Shabat é uma aliança entre Deus e o povo de Israel para sempre. Ele será guardado no reino vindouro, no Olam Rabá. Ele será guardado. O povo de Israel, como nação, exercerá na sua plenitude a função de nação sacerdotal, de nação intermediária entre Deus e os homens no reino vindouro. Será um trabalho de Israel. E o Shabat estará presente porque será uma aliança, porque é uma aliança perpétua. E continua o texto. Entre mim, olha, por favor, gente, vamos nos render ao que está escrito na Bíblia. Não vamos querer torcer as Escrituras para dizer uma coisa que a gente quer que ela diga, para ser do jeito que a gente quer que ela seja. Vamos crer nas Escrituras como elas são. Olha aqui. Entre mim, Deus, e os filhos de Israel. Eu sei que você está aí, né? Você até é bem-vindo aqui no chat da transmissão, daqui a pouco eu vou tentar acessar aqui. Eu sei que você tem as suas colocações e eu sei que esta mensagem, ela será polêmica, mas ela é verdadeira. Olha só. Entre mim, Deus, e os filhos de Israel é um sinal para sempre. E aí faz menção lá no Gênesis, capítulo 2, capítulo 1. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, é entre Deus e os filhos de Israel. Tá? Vamos ver, nós vamos aprofundar mais. Vamos ver a profecia de Ezequiel, também falando desse assunto. Vamos ver Ezequiel capítulo 20, o que diz o profeta com respeito, capítulo 20, versículo 12 de Ezequiel. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles. Eles quem? Os israelitas, os judeus. Também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Gente, olha só, eu falei que são 2 ensinamentos que eu queria falar hoje. Um é o sábado. Vocês notaram, de novo falando, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Então ele tem a ver com a separação de Israel das demais nações. Israel é a nação sacerdotal. Ela é uma nação separada. Tá? E o Shabat é esse sinal de separação, de identificação
que vem identificar o povo de Israel como o povo do único e verdadeiro Deus. No capítulo 22, verso 26, agora vai tocar num outro ponto aqui interessante. 22, 26 de Ezequiel. Os seus sacerdotes transgridem a minha Torá, a minha lei, e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, não separam. Nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados esconde os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Olha, gente, mais uma vez, fazendo aqui referência ao sábado, que era transgredido pelos sacerdotes, e que era o sinal, e que é o sinal, e que é transgredido hoje, infelizmente, pelo nosso povo. Bom, mas eu já vou adiantar com vocês, eu já vou ler com vocês Gênesis 2, quando Deus cria o Shabat, tá? E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então aqui nós temos, o primeiro Shabat. Deus cria os céus e a terra em 6 dias e descansa no sábado e santifica esse dia. Separa esse dia, né? Santificar quer dizer separar. Descansa, separa e abençoa esse dia. Agora veja bem o que eu vou dizer para vocês. A Torá, na minha compreensão, eu respeito a opinião dos outros, na minha opinião, a Torá foi uma revelação progressiva da vontade de Deus. A Torá não foi dada do dia para a noite. Deus não deu a Torá lá no Éden, para Adão. Aqui está a Torá para você observar. Não. A revelação de Deus foi progressiva. Deus cria, Deus fecha a semana com o sábado, santifica e abençoa esse dia. Mas você não encontra aqui, até no capítulo 16 de Êxodo, uma ordenança para observar o sábado. Você não encontra um mandamento para guardar o sábado, desde a sua instituição até o capítulo 16, lá quando caem lá o maná e as codornizes. Você não encontra uma ordenança. Tá? Eu não estou dizendo que o Shabat não fosse observado. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não encontra um mandamento para guardar. Você encontra aqui a instituição do sábado na criação, definindo a semana, Deus dizendo que o sétimo dia era santificado, era separado, e ponto. Aí você vai encontrar menção disto aqui, já nas 10 palavras ou nos 10 mandamentos. Mas como é que eu entendo então essa questão da revelação progressiva? Deus foi revelando a sua vontade aos fiéis que o serviam. Deus foi revelando de forma gradativa. Então, somente em Horebe, no Sinai, é que Deus dá, então, vamos dizer, completa a Torá. Então a Torá foi dada ali, era de forma oral, ela era passada
de pais para filhos. Entenderam? Então eu aprendia, passava para o meu filho passava para o meu neto. A Torá, os ensinamentos de Deus eram passados de pai para filho. E eram de forma progressiva. Tá? Você vai concordar comigo que muitos mandamentos que aparecem ali depois do Sinai não figuravam antes. Porque não era o tempo ainda determinado por Deus. Tá? Então, você tem a instituição do Shabat lá no começo, mas você vai encontrar o Shabat sendo observado como mandamento lá no capítulo 16 de Êxodo, quando Deus concede ali o maná. No entanto, outras leis, por exemplo, você vai encontrar. Por exemplo, a questão da identificação do animal limpo e imundo era do conhecimento dos nossos pais. Por exemplo, Noé conseguiu fazer a separação dos animais limpos dos imundos. Então, é o que eu estou dizendo. Existia a Torá de forma oral, mas não completa. Ela foi dada de forma progressiva. Tá? Aí nós temos o pai Abraão. Então, veja, nós temos justos, Sete, Enos, Matusalém, enfim, nós temos Noa. Depois nós temos o pai Abraão. O pai Abraão, ele serviu a Deus na condição de gentil ainda. Ele serviu a Deus, ele obedeceu a Deus em tudo aquilo que Deus lhe ordenava, de forma oral, não escrita, né, de forma oral. Abraão cumpria os mandamentos de Deus, e Abraão chega então aos 99 anos e recebe o selo da fé, o selo, ou seja, quando você faz uma carta, qual que é a última parte? É o selo, ou um documento, você produz um documento no cartório, enfim, a última parte para validar aquele documento é o selo, o documento é selado. Então, o selo da fé de Abraão é a circuncisão, porque Abraão começou como gentil. Aí tem muita coisa interessante, por exemplo, que você vai ver Paulo falando aos romanos a respeito desse selo da fé de Abraão, e a gente vai notar também que o processo de salvação ou de purificação de pecados do povo judeu, ele difere dos gentios. Abraão, a circuncisão foi o último passo. O judeu é o primeiro. Ao 8º dia, quando a criança nasce, já recebe ali a circuncisão. Então a circuncisão vem no começo para um judeu, para um israelita, mas para o gentil, como no caso de Abraão, é o selo da fé, é a última parte. Tá? Bom, vamos observar, eu foquei um pouco o Shabat, vamos focalizar um pouco agora um outro ponto. Então o Shabat, até aqui, eu estou afirmando que ele não é mandamento para o gentil, porque ele é um mandamento que vai identificar o povo de Deus. Agora, antes, nós vamos ler um texto aqui, que fala das nações. Vocês vejam bem, quando Deus começou a dar a sua lei de forma de uma revelação progressiva e de forma oral, não escrita, Deus deu isso para quem? Para o homem. O homem, antes de Abraão, não havia judeu. Então eram nações. Deus deu o seu mandamento para toda a humanidade, tá? Para toda a humanidade que quisessem o servir, obviamente. Mas o que acontece? O Salmo 147 vai falar um versículo que vocês sempre ouvem a gente dizer, que está aqui, ó. Salmo 147, 19. Mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Olha só, mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a quem? A Israel. Por quê?
Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. O que acontece é o seguinte, meu amigo. Acontece que as nações rejeitaram a Deus. Não quiseram obedecer a Deus, escolheram os seus caminhos, como acontece até hoje. As nações não querem a Deus, querem criar deuses de acordo com o seu pensamento, com a sua filosofia. Normalmente, os gentios, os não israelitas, eles correm atrás do quê? Correm atrás de bênçãos. Ah, mas a Torá fala de bênçãos? Fala. E a Torá não só fala de bênçãos, mas dá também a receita de como conseguir essas bênçãos, de como ter essas bênçãos. De forma natural, sem ficar incomodando Deus. Está lá, né? Que aqueles que cumprem esses mandamentos, Deuteronômio 28, 29, 30, por aí vai. Aqueles que obedecem meus mandamentos, estas bênçãos os acompanharão. A bênção, ela vem, de acordo com a nossa obediência, a bênção vem naturalmente. A gente não precisa estar implorando a Deus e dando um carro em troca de uma bênção, uma casa em troca de uma bênção. Não, eu preciso só obedecer a Deus. É isso que é necessário. E a bênção vem naturalmente. Mas o gentil, ele só se interessa por uma religião quando ele vê uma contraproposta, que é justamente a bênção. Ele não quer saber de obedecer, ele quer receber bênção. Então, o que eu preciso para receber bênção? Então, está aí, hoje, nos nossos dias, muitos aí oferecendo bênçãos e mais bênçãos, e o gentil corre para lá porque é isso que ele quer. E Yeshua mesmo falou isso, né? Que os gentios procuram essas coisas, né? Mas para nós ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que acontece? Nós vamos na segunda parte, então, que eu estava falando. Eu dizia que as nações, então, rejeitaram a Deus, começaram a adorar os seus ídolos, procurar os seus próprios deuses, e foram poucos homens aí, os chamados heróis da fé, os que abraçaram a causa do Deus verdadeiro e seguiram na sua vida de acordo com a revelação que tinham na época, e foram declarados justos porque obedeceram a Deus, né? Lá em Hebreus, você vai encontrar no capítulo 13 de Hebreus, uma lista desses homens que serviram a Deus aí, antes de a nação de Israel ter sido estabelecida como nação sacerdotal. Então, por conta disso, é que eu digo que o Shabat, ele não foi levado em conta por essas nações. Aí Deus estabelece um concerto, Deus estabelece uma aliança com o pai Abraão, em que ele promete que através de Abraão serão benditas todas as famílias da terra, através do sacerdócio de Abraão, dos descendentes de Abraão. Tá? Agora nós vamos ler aqui alguns versículos sobre o outro ponto. Eu falei que o sábado, então, é para o povo de Israel. Ah, Rabino, e então essas religiões que observam o sábado aí, que não são israelitas? Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer para vocês o seguinte, que as pessoas, individualmente, podem, sim, fazer um sentido à guarda do sábado. E nós vamos ver o que é preciso para que esses que estão dentro dessas religiões que observam o sábado, para que esse seu
propósito, tenha um valor real diante de Deus, nós vamos explicar como é que pode. Mas caso contrário, está guardando o sábado por guardar. Tá? Não tem nenhum significado. Nenhum, absolutamente nenhum. Porque o sábado foi ordenado para o povo de Israel. Não é sinal para quem não é israelita. Não é. Não é sinal, nós temos que crer no que está escrito na Bíblia. Entre mim e os filhos de Israel. Ruth disse uma vez, o teu povo é o meu povo. Não foi? Ruth capítulo 1, verso 16. O teu povo é o meu povo. E o quê? E o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, para que o Deus de Israel seja o nosso Deus, o povo de Israel tem que ser nosso povo. Entenderam? Para que o Deus de Israel seja o nosso Deus, o povo de Israel deve ser o nosso povo. E eu pergunto para você, o povo de Israel é o teu povo? Você pode dizer isso? O povo de Israel é meu povo. Pode? Será que pode? Consulte a sua consciência. O povo de Israel significa o que para você? Ah, não, mas o povo de Israel negou a Yeshua, negou a Jesus, então perdeu tudo, Deus tirou deles. Ah, é assim que você entende? Teologia da substituição. Infelizmente, o que prevalece hoje é essa teologia. Teologia da substituição. Ou seja, a igreja, entre aspas, é que representa Israel hoje. Nada disso. Nós temos que fazer valer o que está escrito. Então vamos ler mais um mandamento que tem a ver. Olha aqui. Levítico 22, 8. Animal dilacerado. Animal morto acidentalmente, caiu lá de um barranco e morreu. Enfim, foi atropelado por um carro e morreu. Um boi, um animal desse. O que diz a Bíblia? Do animal que morre por si mesmo, ou morto por si também, ou é dilacerado, ou dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Então, o israelita, o judeu, ele não pode comer o animal morto por si, o animal acidentado, o animal encontrado morto. Mas por que ele não pode comer? Por causa do sangue. Porque não houve o escoamento do sangue. Isso é um tema para outro programa, nós falarmos da carne com sangue. Porque essa carne, infelizmente, essa carne que você compra no supermercado, embaladinha, ou no açougue, essa carne não é apropriada. Ela contém sangue. Como assim? Pela maneira que o animal foi morto. O sangue não foi escoado como recomenda a Bíblia. Então essa carne é uma carne com sangue. E o israelita não pode comer carne com sangue. Tá? Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Eterno. Deuteronômio 14, 21. Não comereis nenhum animal morto. Como eu falei, né? Agora, vejam bem, preste atenção. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer. Então eu não posso comer o animal, porque tem sangue na carne. Eu não posso comer, está proibido. Mas eu posso dar para o estrangeiro comer. Eu posso dar para o meu vizinho, para o meu amigo. Como assim? Então o mal que eu não quero para mim, eu posso querer para o outro. É pecado eu comer e o outro. Não, para o outro não é. Porque o outro não serve o Deus verdadeiro que você serve. Então para ele não é pecado.
Não faz nenhuma diferença ele comer ou não comer. Então a Torá fala o seguinte: dá para o estrangeiro. Ah, Roxi, eu jogo fora. Não, aí você está errado. Deus não mandou jogar fora. O estrangeiro pode comer, pode fazer uso. O gentio, o goi, o não-judeu, ele pode fazer uso dessa carne. Problema nenhum. Você vai jogar fora, você vai fazer um desperdício, que pode servir de alimento para ele. Entenderam? Então, olha, ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer, ou o venderás ao estranho. Você pode vender também. Você pode doar ao não-judeu, ou você pode vender essa carne, esse animal morto. Entendeu? Então não é recomendável você jogar fora. Ah, Rush, eu estou me convertendo. Eu estou no processo de conversão. Eu tenho aqui uma criação de porcos, eu vou jogar tudo no abismo. Não. Vende. Dá para o vizinho, vende. Não é pecado, não. Ele não serve o Deus que você serve. Entenderam? Está na Torá. Né? Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer, ou venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor. Olha só, porquanto és povo separado. Você não pode comer. Você é israelita. Você não pode comer. Você não pode transgredir o Shabat. Roxe, mas essas empresas que estão abertas no sábado aí, eles servem o Deus de Israel? Não, não serve então. Não tem problema nenhum eles abrirem o negócio deles, o comércio deles, venderem, estarem nas ruas trabalhando. Agora você não pode, porque você é povo santo ao Senhor. É separado. Você foi separado por Deus. Você se identifica com o Deus verdadeiro. Entende? Então você pode dar, vender ao estrangeiro, mas você é povo santo ao Senhor, teu Deus. Gente, tem uma profecia que é de Ezequiel 4,14, que apareceu aqui também, que diz assim: então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois, desde a minha mocidade até agora, nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Está vendo? Então, deixa eu ler um texto aqui de Levítico 11, eu convido você também para abrir a sua Bíblia conosco. Levítico 11, você tem ali a lista dos animais puros e impuros, tá? Ou limpos e imundos. E ali especifica o que pode comer, o que não pode. Obviamente, o abate tem que ser kosher, esse abate que escoa o sangue do animal. Até eu quero propor para os nossos líderes e para os nossos shorets. Vamos criar um grupo na internet para ensinar o outro como é que é feito o abate kosher. Para discutirem essa tese do abate kosher. Vamos criar esse grupo. Tá? Isso é muito importante. Um grupo nosso para ensinar isso aí. A fazerem um abate kosher. Obviamente que, de repente, o abate de um frango, que é mais simples, você pode fazer até na sua casa, você que mora no sítio aí,
quer fazer um abate de um frango, você pode fazer na sua casa, só você aprender. E você vai fazer o abate kosher. Agora, é muito importante o seguinte, a pessoa para fazer o abate kosher, ele tem que ser kosher. Ele tem que ser servo do Eterno, temente ao Eterno, e tem que fazer alguns procedimentos para ele fazer esse abate. Tá? Não acredita, eu vou abater o animal para você do jeito que você quer. Não acredite nisso. Tá? O abate kosher deve ser feito por alguém que seja também kosher, que vive uma vida kosher, uma vida apropriada. Kosher quer dizer apropriado. Tá? Mas no final de Levítico 11, eu quero ler com vocês o verso 43 em diante, que diz o seguinte: Não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis. O que significa santificar? Separareis. Vós vos separareis. Vós vos santificareis. E sereis santos, sereis separados. Porque eu, Deus falando, sou santo. Eu sou separado. Deus é santo. Então eu quero que vocês, meu povo, também sejam santos. Tá? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ó, Deus fala, quem está falando com vocês é Deus, viu? Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Está falando com quem, gente? Quem é que subiu da terra do Egito, gente? Por favor. Esse mandamento está falando comigo. Esse mandamento está falando comigo. Você subiu da terra do Egito? Você subiu da terra do Egito? Subiu, tudo bem. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o Senhor vosso Deus. Deus de quem? De quem subiu do Egito? Quem subiu do Egito? Israel. Com quem o texto está falando? Com o povo de Israel. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então não coma animais impuros, animais dilacerados, animais mortos por si, animais cujo sangue não foi escoado, que não foi abatido de forma correta. Não coma, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E eu sou santo. Você quer se relacionar comigo? Eu sou santo. Seja você também santo. Tá? Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas, de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se pode comer e os animais que não se podem comer. Vamos ler também Levítico 20, verso 23. Continuando aí, né? Levítico 20, verso 23. Vamos ver o que diz. 20, 23. Olha aqui que coisa boa. 20, 23. Preste atenção.
E não andeis nos estatutos das gentes. O que é isso, andar nos estatutos das gentes? O que é isso? Andar no costume dos povos. Seguindo o costume dos povos, as leis dos povos. Não andeis nos estatutos das gentes, das nações, dos gentios. Que eu lanço fora de diante de vossa face, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Com quem o texto está falando? Vos separei dos povos. Com que povo Deus está falando? Com o povo de Israel. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos. Gente, ser-me-eis separados. Separado dos povos. Separado da lei que comanda esses povos. Eu sei que é difícil, nós vivemos na diáspora, no meio dos gentios. Por exemplo, para as mulheres é extremamente difícil. A mulher chegar à conclusão que não deve usar uma calça comprida. Mas por que não pode? Ela até sabe por quê. Mas ela convive num meio pagão. As modas, os costumes, as roupas decotadas, transparentes. Eu sei que é difícil. Mas Deus falou, olha, eu vos separei dos povos. E vai, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus sempre fala, vocês têm que ser santos porque eu sou. Por isso vocês têm que ser, vocês me representam. Vocês são a minha nação sacerdotal. Então vocês têm que ser santos. E ser-me-eis santos porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Novamente eu faço uma pergunta. A quem Deus está se referindo aqui? A quem? Não é o povo de Israel? Gente, deixa eu tentar ver aqui. Nós vamos entrar na segunda parte muito importante agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar o chat. Achar o chat para a gente ver como é que estão os comentários aqui. Vamos ver como é que estão os comentários aqui. Será que está aqui os comentários? Vamos ver. Café com Orochi. Achar o chat. Então, olha, aqui tem bastante gente aqui. Como é que estão os comentários aqui? Vamos ver aqui. Obrigado a todos vocês que estão... 102 pessoas watching now. Olha, 102 assistindo agora, diz aqui o texto, né? O meu querido Orochi Nicodemos, deixa eu baixar aqui que... Vamos ver aqui como é que está. Nicodemos, mas está complicado tirar essa voz do ar aqui. Viu? Nicodemos, Roche, Anderson, Lucelena de Rodeiro,
Jonathan Quadros, Abigail, Tobias Barreto. Eu estou muito feliz com essa audiência aí, viu, gente? Quero que vocês orem por nós, porque eu sempre falo que a nossa Techuvá é um processo. E a nossa Techuvá tem avançado muito, né? Graças a Deus. Mas tem muito mais coisas. E se Deus quiser, se Deus nos ajudar, que a gente reabra a nossa porta em São Paulo. Orem por isso. Lá nós vamos ter a autonomia para colocar muitas coisas atuais para fazer um upgrade, um avanço, em todos os sentidos, na liturgia, na forma de adorar a Deus. Nós vamos, se Deus quiser, se Deus nos der essa oportunidade, nós vamos ter um trabalho ali com toda a upgrade, com todo o avanço que o Eterno tem nos dado nesses últimos 2 anos. Aliás, 3 já, últimos 3 anos, desde do começo de 2016. A gente vai ter a oportunidade de poder colocar, e vocês verão, porque não tem coisa melhor para mostrar a aprovação do trabalho da gente que os frutos. Os frutos é que mostram o nosso trabalho. Quando nossos frutos são bons, são aprovados por Deus, nosso trabalho prospera. Então orem a Deus aí por São Paulo, fiquem firmes os nossos amigos de São Paulo que estão ligados conosco, fiquem firmes. Eu agradeço também a colaboração que nos é dada pelo pessoal de Campinas, toda uma assessoria que é dada pelo pessoal de Campinas, uma coisa fantástica a esse trabalho ali em São Paulo. Rogo as vossas orações, quanto antes possível, tá? E a Techuvá, então, é um processo contínuo. Isso que eu estou ensinando aqui é avanço na Techuvá. Ah, mas esse ponto é controverso, sei. O pessoal que guarda o sábado aí não come carne de porco aí fora, mas o que é isso? O homem está dizendo que a gente pode comer porco? Não, calma lá. Calma que não é bem assim. Eu estou dizendo que você pode comer porco e transgredir o Shabat. Eu vou explicar melhor, mais detalhadamente, tá? Bom, nós temos aqui então o Jonathan, Abigail, Emily, de Santa Catarina, Ricardo Ribeiro, de Cascavel, Paulo Cardoso, se você disser de onde é, eu falo a cidade, né? O Paulo Cardoso fala assim: aqueles que estão no processo de conversão devem guardar o Shabat. Claro, claro, claro. Todos aqueles que... O que é o processo de conversão? Todos aqueles que estão avançando no processo de obediência a Deus, mesmo aqueles que estão nas religiões sabatistas tradicionais, se eles não estão parados lá, o propósito deles é avançar no conhecimento, avançar na obediência, o Shabat que ele está guardando vale. Agora, se ele parou no tempo, bom, estou satisfeito, está bom assim, aí não vale nada. O Shabat que ele está guardando, carne de porco que ele não está comendo, ele parou no processo. Ele não chegou no ponto necessário. Vamos olhar para essa câmera. Lá em Atos 15, cita 4 mandamentos, não é? 4. Aqueles 4 mandamentos são os 4 mandamentos iniciais para o gentil que está se convertendo. Então ele cumpre aqueles 4 mandamentos ali. E vai estudando e aprendendo mais. Na época de Yeshua, na época dos apóstolos, as sinagogas eram abertas aos gentios. Os gentios, então, podiam frequentar a sinagoga. Hoje não, depois da perseguição ao povo judeu, começou essa perseguição, aí o povo judeu se restringiu, aí aparecem as 7 leis de Noé. Na verdade, as 7 leis de Noé, que incluem os 4 mandamentos de Atos 15, são 7, inclui os 4 de Atos 15, por que esses 7 mandamentos de Noé foram criados? Para descartar o gentil. Então o gentil bate lá na sinagoga, aí alguém abre lá uma janelinha, o que você quer? Não, eu estou interessado em servir o Deus de Israel,
eu vim aqui conhecer, eu estudo a Bíblia. Ah, amigo, hoje não dá, viu? Mas faz o seguinte, cumpre os 7 mandamentos de Noé, viu? De Noé. Deixa aí o seu WhatsApp, eu vou mandar para você os 7 mandamentos de Noé, viu? Você não precisa ser judeu não, rapaz. Você não precisa, você só cumpre os 7 mandamentos de Noé, você vai entrar no reino, viu? Você vai se salvar, viu? Você vai estar no reino vindouro junto com a gente, viu? Engano, falácia, só para despachar você, mandar você embora. Mas por que foi criado isso? Por causa da perseguição movida pelos cristãos contra o povo judeu. Mas na época dos apóstolos, os gentios eram bem-vindos, chegar na sinagoga era bem-vindo, aprendia a Torá ali. Então os 4 mandamentos de Atos 15, ele começava cumprindo, os 4, não é? E aí ele ia aprendendo Torá, até que ele estava num estágio de cumprimento da Torá já mais avançado, sabendo o que era pecado, conhecendo a vontade de Deus direitinho. Aí ele era batizado, imerso. Ele era imerso. Tem gente que entra aqui para falar para nós que não tem a palavra batizada. Por favor, batizar e imergir é a mesma coisa, né? Aí ele era imerso em nome de Yeshua, para perdão dos pecados, sendo revestidos de Yeshua, que é o Cordeiro de Deus. E aí, o último passo que ele vai dar depois da imersão é a circuncisão física, como aconteceu com o pai Abraão. O último passo, o selo da fé, né? Então, o que acontece? Quem está no processo de conversão, mesmo que esteja, às vezes, dentro de uma religião que observa o sábado, ele tem que avançar. Se ele ficar parado lá dentro, aí não adianta nada ele estar guardando o Shabat. Ele tem que avançar. E vai ter coisa que, infelizmente, ali onde ele está não vai dar mais para ele. Ali não vai encontrar mais apoio para ele avançar no seu processo de obediência a Deus. Agora, se ele não obedece a Deus, se ele só está guardando o sábado e não come carne de porco ou outras carnes, não vai adiantar nada. Sinceramente, não vai. Porque ele não... Então, respondendo a pergunta do meu internauta aqui, se ele está no processo de conversão, né, Paulo? Ele deve guardar. Claro que deve. Faz parte, o Shabat, né? Mas veja bem, por exemplo, se você... Às vezes ele não cumpre os 4 mandamentos de Noa e já está guardando o sábado. Que nos 4 mandamentos de Noa envolve a pureza familiar, que ele tem que tomar conhecimento, e a comida kosher, que é não comer sangue. Isso aí está antes dele guardar o Shabat. Antes tem esses mandamentos que estão subentendidos nos 4 mandamentos de Atos 15, dentro do processo inicial de conversão. Doxa Shalom, né? Israel Emuná, obrigado aí pelo apoio. Naomi Puxosek, Fátima Oliveira, de São Paulo, olha aí, São Paulo, hein? Raina, obrigado, né? Carlos Cruz, obrigado, é lá da Bahia, um colaborador de muito tempo. Roshi Yohanan, muito obrigado aí, Roshi Yohanan. Agora não sei se é o de Campinas ou se é o de Minas, né? Aqui é difícil. Ronaldo, o Carlos Cruz, conosco de novo, Vânia Ambrósio, Alcir de Freitas, de Joinville, Noronha, Daniel Noronha, lá de... Bom, esse eu não sei se é o Noronha lá de Natal, eu acho que não. Laodiceia, muito obrigado, Laodiceia. Laodiceia lá de Ji-Paraná, Rondônia. Muito obrigado pela sua participação. Enio Roberto, o Wilson, o Enio fala, esse mandamento do Shabat, então, são também para convertidos israelitas? Para os que se convertem à fé judaica, claro, à fé judaica. O que se converte, aí ele vai estar dentro, né? A gente vai comentar depois sobre isso. O Juliano Dantas, de Cuiabá, o Iosef Rivica e Israel, de Maceió, Fernanda Hanna, obrigado. Jacinto Abade, gostaria de saber qual teria sido a transgressão antes do dilúvio. Só eles, não.
Eu disse, Jacinto, que a Torá, ela era dada de forma oral. Então, eu não posso dizer para você, se você falar para mim, não, se você me mostrar o sábado entre o Gênesis 2 e o Êxodo 16, aí eu vou falar para você. Mas o sábado podia existir lá, sim, de forma oral, o mandamento de forma oral. A Torá foi dada de forma gradativa. Por exemplo, você acha que o nosso povo de Israel, quando estava lá no Egito, nos 400 anos de escravidão, guardava o sábado? Você vai dizer não. Então pecava? Também não. Pode ser que ali o Shabat ainda, como a gente vai ver nos mandamentos, quando o Shabat foi imposto, então, como mandamento e como sinal, dali para frente. Entende? Então, a Torá existia de forma oral, mas não na sua plenitude. Ela foi dada de forma gradual para o nosso povo. Tá? Laodiceia já falamos. Nelson Gomes, obrigado. A Juliana fala que ela nunca ficou fazendo oração, mas não tem problema nenhum. A pessoa, Juliana, faz isso porque não tem o conhecimento da verdade. Então, ele, enquanto não tem o conhecimento, por isso que vocês vão ver uma coisa curiosa. O gentil, para ele chegar, se aproximar de Deus, ele tem que se aproximar primeiro do povo de Israel. Ele tem que se tornar estrangeiro. Entendeu? O gentil, enquanto ele é 100% gentil, ele não tem nenhum link, nenhum vínculo com o povo de Israel. Por exemplo, você está estudando conosco aqui, não é? Através do chat, enfim. Você já é uma estrangeira. Você já está se comportando, se identificando como uma estrangeira. A palavra já é para você. Mas aquele gentil que não quer saber nada com nada, que não está nem aí com o povo de Israel, que até mesmo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, fazendo parte de uma comunidade, mas ele não quer saber de Israel, a palavra não é para ele. Tá? Mas todos aqueles que se aproximam de Israel, quando ele se aproxima de Israel, ele se torna um estrangeiro. E aí, como estrangeiro, ele tem direito, já nesse processo, ele pode começar a guardar Shabat, tudo direitinho, né? Salomão fala que os estrangeiros que fossem lá em Jerusalém, imagina só, a pessoa vai em Israel, participa aí de um grupo de turismo, vai a Israel, vai lá no coteiro orar, tem promessa para ele, tem promessa para ele. Salomão falou, ouve a oração desse estrangeiro, Senhor, que veio aqui. Então, aquele que se aproxima de Israel, do povo, da cultura, da fé, tem a bênção de Deus. E vai estar nesse processo de conversão. Aí o sábado, sim, ele vai começar a guardar Shabat. Mas antes do Shabat, ele vai cumprir os 4 mandamentos de Atos 15. Tá? Bom, Marcelo Macedo, de Caiuá, São Paulo. Clésio Garcia, de Campinas, né, Clésio? Quem mais que nós temos? Gabriel Tibérios, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Olha só que bênção. César, Roche César, não é? Que bênção, Roche César lá da Argentina está aqui conosco também. Obrigado aqui pelas suas palavras, viu, Roche César, da Argentina. Atatóio Gomes. O Roche não participa aqui do Café com Roche, viu? Por isso que ele não está aqui, né? Café com Roche é um trabalho já mais reservado, e esses Roxinhos trabalham muito durante os outros dias, então sobra para o Rabino Ishai, né? Mas com muito prazer. Né? Bento Rebento, gostei desse nome, hein? Ele falando sobre o sangue, o peixe chamado cavalinha é permitido comer. Pois olha, a cavalinha, eu descobri que tem escama, viu? Se você pegar uma cavalinha na mão, segura ela na mão, deixa a sua mão secar e olha contra o sol, você vai ver vários pontinhos de escama.
né? Cavalinha tem escama. É uma escaminha muito pequena, né? Isabel dos Santos. Então, por que se guarda o Shabat solar e não o lunar? O povo de Israel guarda o Shabat lunar, Isabel? O povo de Israel guarda? Israel é a nação sacerdotal, tá? Então, o sábado é um mandamento até o dia de hoje, e quem guarda o Shabat é o povo de Israel. Até tem um ditado que não se sabe se é Israel que guarda o sábado ou o sábado que guarda o povo de Israel. Então, o sábado não é lunar. O sábado é o sábado que nós guardamos hoje, porque é o mesmo sábado que o povo de Israel guarda. A gente não pode se colocar acima do povo de Israel. Não pode. Não deve, né? Muita gente se coloca, tá? Não tem nada a ver com lua nova o Shabat, tá bom, querida? Vamos ver aqui mais. Novidade aqui, por enquanto, são o Biratã Silva. Não, o peixe tem forma de ser abatido? Não, o peixe não tem problema de sangue, viu? O peixe limpo, você pode comer, ele é kosher, não tem forma de ser abatido não, tá? Barbeiro galáctico, né? É importante o ensino do abate kosher aos membros, isso facilita muito suas vidas. Claro, né? Vamos trabalhar nesse sentido com a nossa equipe aí, o Roche César da Argentina, o Diego aqui de Curitiba, o Roche lá em Vila Velha também, lá em Lorena, nós temos vários aí então, em Santa Catarina, que fazem o abate kosher. Olha, agente 007, Yeshua é o Messias, ele voltará, o Messias que Israel está esperando, e o anticristo se revelará. Negativo, meu filho, o anticristo já veio, desde o 4º século o anticristo está aqui, tá? Não vem anticristo nenhum, o anticristo já veio, não é? Nós esperamos agora Machia, não haverá vinda de anticristo, anticristo já veio, tá? Edna de Souza, muito obrigado, ela nos elogia aqui também. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Alexandre Duarte, fala lá da queda do maná no Shabat. O Alan da Silva Reis, de Irecê, Bahia. Maria Betânia, de Pernambuco. Maria Soares, de Itaquá. Olha, Itaquá com Ecetuba, né? Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar aí em São Paulo, viu? Fique na expectativa. Interativo Santos. Alexandre Samuel. Posso fazer artesanato no dia de sábado? Sábado é dia para guardar para Deus. Bom, se você não estiver no processo de conversão, não estiver servindo a Deus, não estiver interessado em fazer parte do povo de Israel, você pode fazer o que você quiser no sábado, tá? Agora, se você quer servir o Eterno, está nesse processo, não pode fazer artesanato não, meu amigo. Sábado é dia de estudar a palavra, fazer as orações, obedecer a Deus. Sérgio de Oliveira, obrigado. Conceição dos Anjos. O que é a marca da besta? Ô, minha filha, domingo, Trindade, Natal, tudo isso aí é a marca da besta, porque tudo isso aí nasceu no 4º século. Tudo que Roma implantou a partir do 4º século, ali, a apostasia, quando Roma mandou embora os judeus que tinha na comunidade, e ela se tornou, esse povo foi perseguido, ali no 4º século, passou a ser perseguido a parte que servia o Eterno, que tinha toda a característica judaica, e o povo judeu também passou a ser perseguido ali no 4º século. E ali eles introduziram Natal, enfim, Trindade, domingo, e, enfim, uma série de coisas do paganismo que eles pegaram. Ali, a marca da besta é tudo isso aí, porque quem praticava judaísmo naquele tempo era morto, tá? Peixe porco pode comer? Não pode, só peixe com escamas e barbatanas. Levítico 11, tá? Um momentinho, vou tomar uma água aqui.
a lista dos animais limpos e imundos. Levítico 11, Deuteronômio 14, tá? Eu gostaria de fazer um café com arroz só para ficar respondendo vocês aqui no chat, tá? Anticristo está na Terra desde o quarto século, exatamente. Exatamente, meu amigo. Essa teoria futurista aí, que a maioria dos religiosos acredita, foi inventada a partir do século XIX. Eles criaram isso aí, que o anticristo ainda vinha. Os pais chamados pais da igreja, os reformistas, melhor dizendo, eles pregavam abertamente que o papado era o anticristo, eles confessaram isso tudo. Aí, a partir do século XIX, começou aí o estudo das teorias futuristas, dispensacionalistas, e começaram então a criar essa ideia do anticristo futuro, de que a 7ª semana das 7 semanas ainda vai se cumprir, 3 anos e meio de tribulação na terra, 3 anos e meio no céu, anticristo. Não existe nada de 7 anos no céu. Yeshua vem e vai implantar o reino dele de imediato aqui na terra, não tem isso aí. E nem grande tribulação, viu? Não tem também não. Tem sim grande tribulação para o povo judeu, que vai ter Jerusalém sitiada pelos exércitos. Mas Yeshua falou, olha, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, compravam, casavam e davam-se casamento. Mas cadê a grande tribulação nos dias de Noé? Yeshua disse, será como nos dias de Noé? Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Então essa grande tribulação também é do passado. Começou lá no ano 70, quando os exércitos de Roma cercaram Jerusalém, ali foi a grande tribulação. Então, mas isso não é coisa para hoje aqui, né? A gente só dá aí uma pincelada, né? Quem é o anticristo é quem implantou esse paganismo aí, que é o anticristo. Não cabe a mim aqui estar citando nomes, né? Quem é o anticristo, né? Mas é aquele que implantou todo esse paganismo aí, ou a sucessão deles, não é? Agora, eu aqui para cuidar da internet é complicado. Deixa eu ver aqui. Nilce George acompanhando de Curitiba, Nilce, né? Nilce. Américo Ávila, Roche Mordecai, lá de Vacaria, Radassa de Belo Horizonte, Divinópolis. Vontade de ir em Divinópolis, né? Aí em Belo Horizonte, né? Se Deus quiser. Edivaldo Nunes de Belém do Pará. Bom, gente, eu vou dar sequência aqui, se eu não citei, Adelaide Santos. Olha, o peixe, não adianta vocês perguntar para mim. Peixe tem escama e barbatana? Tem, pode comer. Aí você faz uma pesquisa na internet, peixe com escama e barbatana. Porque eu não conheço todo tipo de peixe. Hoje aparece cada peixe. Cuidado com o bacalhau, hein? Que você acha baratinho no mercado, que não é bacalhau coisa nenhuma, hein? É tipo bacalhau, tá? O bacalhau custa muito caro, 70, 60 reais o quilo. É o bacalhau da Noruega, é o bacalhau verdadeiro. O que nós compramos baratinho aqui é tipo bacalhau, não é bacalhau, tomem cuidado, tá? É só verificar isso aí, que eu falei, né? Giane Matias, atum é kosher, sim, o povo judeu come o peixe atum, né? Até o pato, não quero criar casa aqui, mas o pato não é imundo, de acordo com a Torá, né? E de acordo com o nosso povo. Deixa eu ver se eu pulei alguém só. Deolan Santos, Roberto Nogueira, São Paulo capital. Lembre-se que nós vamos, se Deus quiser, retomar São Paulo. Barbeiro Galáctico. Eu não sei te informar aí no Ceará, viu? Se tem algum grupo nosso aí no Ceará. Tem interessados, isso eu sei que tem. Neiva Chuchodoliak, seja bem-vindo, Neiva, aí de Prudentópolis. Roche David, guardarão, pois, o Shabat, o Círio de Israel. Maurício Freire, Florianópolis. Obrigado, Ricardo Ribeiro, Cascavel. Venha para Cascavel. Tenho medo de ser picado por essa cobra, ô Ricardo. Tenho medo, hein? Que mais que nós temos?
Bom, por enquanto vamos ficar nisso aí, o Zaquém Davi, enfim. Gente, muito obrigado aí pela audiência. Vamos continuar então? Vamos ver o que nós vamos falar agora. Eu quero convidar vocês para nós lermos agora Deuteronômio 5, verso 2. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Deuteronômio 5, 2. Preste atenção, porque isso é importante. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Até aqui tudo bem, né? Todos sabemos que Deus fez uma aliança com o povo de Israel em Horebe. Tudo bem. Deixa eu abrir aqui o Deuteronômio 5, porque vai ter desdobramentos aqui. O Senhor, nosso Deus, fez conosco aliança em Horebe. Agora, preste atenção no 3. Olha, preste atenção no verso 3. Não foi... Deixa eu abrir aqui o Deuteronômio 5, porque vai ter desdobramentos aqui. O Senhor, nosso Deus, fez conosco aliança em Horebe. Agora, preste atenção no 3. Olha, preste atenção no verso 3. Não foi... Deixa eu abrir aqui o Deuteronômio 5, porque vai ter desdobramentos aqui. O Senhor, nosso Deus, fez conosco aliança em Horebe. Agora, preste atenção no 3. Olha, preste atenção no verso 3. Não foi... Deixa eu abrir aqui o Deuteronômio 5, porque vai ter desdobramentos aqui. O Senhor, nosso Deus, fez conosco aliança em Horebe. Agora, cara a cara, cara a cara, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé e aí vai. Aí o verso 6, preste atenção, verso 6, antes das 10 palavras, preste atenção. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Com quem que Deus está falando? Quem que foi tirado da terra do Egito, da casa da servidão? Israel, tá? Não foi com nossos pais que ele fez esse acordo, essa aliança, foi conosco, tá? Então, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Engraçado que o capítulo 5, versículo 1 fala assim: e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, ouve Israel os estatutos, Então aí ele começa dizendo, né? O Senhor fez conosco esse concerto em Horebe. Então, não terás outros deuses diante de mim. E aí vai. Aí chega no sábado, tá? No verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Ordenou quando? Lá no deserto, quando derramou maná e codornizes. Tá? Lá foi dada a ordem para o nosso povo guardar Shabat. Tá? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Verso 12. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o animal teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e tua serva descanse como tu. Agora veja o 15, preste atenção. Porque te lembrarás que foste servo, escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado.
Qual foi a explicação que Deus deu para Israel? Que ele tinha sido escravo no Egito, que Deus tirou ele de lá com mão forte, e que ele, olha, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. Entenderam? Isso aqui fecha, fecha com o que nós lemos aqui em Êxodo. Vamos voltar aqui em Êxodo, quando faz referência ao sinal, tá? Quando faz referência ao sinal, fala deles terem sido tirados do Egito também, tá? Deixa eu ver aqui. É um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis o meu sábado e tal. E guardarão, pois, os filhos de Israel, o sábado, celebrando por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e por aí vai. Então Deus faz referência ao sábado e faz referência à escravidão no Egito. Tá? Que por causa do Egito, Deus dá a eles o sábado e fala no começo do capítulo que não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança. Então, gente, veja bem uma coisa. Esses 2 mandamentos, o Shabat e as leis alimentares, lá, por exemplo, quando fala em tu nem teu servo, né, é o servo. O servo não é o empregado, não. É por isso que muito judeu, a empresa dele abre no sábado. Lá em Israel tem muitos hotéis, é de judeus. E lá no sábado, nos hotéis, quem que trabalham? Os palestinos, que moram por ali, trabalham naqueles hotéis no sábado. Porque o sábado não é mandamento para o palestino. Agora, servo é diferente, viu, gente? Servo é escravo. Escravo não é a mesma coisa de empregado. O escravo, ele vivia dentro da propriedade do seu patrão e ele não tinha horário para trabalhar, não tinha salário, não tinha nada. Ele era propriedade do senhor. Então, esse aí não podia trabalhar Shabat. Aliás, esse aí também passava pela circuncisão e tudo mais. E esse tinha que observar Shabat, tá? Espero que vocês estejam, então, aí entendendo. Nós vamos ver se fazemos uma outra abordagem aqui. Tá? Deuteronômio 23. Sim, isso aqui é importante. Deuteronômio 29, eu vou pegar aqui na Bíblia, porque daí eu leio mais versículos, o contexto, né? Deuteronômio 29. Gente, é muito importante você considerar isso que eu vou ler aqui agora, olha. Deuteronômio 31, 31, verso 10. Verso 10. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, lerás esta lei, esta Torá, diante de todo Israel aos seus ouvidos. Agora o 12, presta atenção no 12. Ajunta o povo, presta atenção, ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Gente, lembra que eu falei do estrangeiro? Lembra que eu falei do estrangeiro? O que é o estrangeiro? É aquele que convive com Israel, que está junto com Israel. Uma pessoa que frequenta a nossa congregação, essa Beit aqui, as demais Beitotes pelo Brasil todo, vocês são estrangeiros. Estão estudando conosco, pela internet, vocês são estrangeiros. Deus mandou falar com o estrangeiro.
mandou ler a Torá para o estrangeiro. Diz assim, ó: ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor teu Deus e tenham cuidado em fazer todas as palavras desta lei. Olha aqui, o estrangeiro. Então, gente, o nosso tempo está curto, hein? Vamos tentar, ver se a gente consegue explicar para vocês. Deuteronômio fala assim, 29 Deuteronômio, verso 10. Vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais e todos os homens de Israel, e os vossos meninos e as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio de vós, desde o rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança que o Senhor teu Deus, na aliança do Senhor teu Deus, no juramento que hoje o teu Deus faz contigo. Então você veja bem uma coisa, para que hoje te estabeleça por seu povo e por eles te seja por Deus, como tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não somente convosco que faça essa aliança e este juramento. Não era só com o povo de Israel, natural, que estava ali. Mas com quem mais? Com o estrangeiro que estava ali junto. Deus fez aliança com o estrangeiro também que estava junto. Que ouvia a Torá, que aprendia a Torá e que se convertia. Entende? Então, por isso que eu falei no começo do programa, que aquele guardador do Shabat, que não come carne de porco, guarda o sábado, que está dentro de determinadas instituições cristãs que observam o sábado, se ele continuar o processo de aproximação com o povo de Israel, com a Bíblia, com a palavra de Deus, se envolvendo com o povo, ele tem que se tornar um estrangeiro. O estrangeiro ele só vai se tornar se ele se envolver com a comunidade de Israel. A aliança é para ele também. Agora, se ele ficar lá onde ele está, só guardando o sábado, estou guardando o sábado. É um sinal entre Deus e mim. Não é. Não é. Você tá fazendo aí um roubo. Tá? Porque, veja bem, eu expliquei outro dia aqui. Se eu comprar uma farda de policial, vamos falar para cá. Se eu comprar uma farda de policial, me vestir, ir lá para a cidade, colocar uma arma aí de brinquedo na cintura, é capaz até que eu prenda algumas pessoas. Porque elas vão se enganar, vão pensar que eu sou policial. Mas quando chegar a verdadeira polícia, vai me prender por falsidade ideológica. O que o senhor está fazendo de fardo? O senhor não é policial? O senhor não fez academia de polícia? Assim acontece com aqueles que guardam o Shabat, se dizendo que é um sinal entre Deus e ele. Não tem sinal entre Deus e você. Tem um sinal entre Deus e Israel. Se você torna-se um estrangeiro, começa a fazer parte do povo, aí sim o Shabat é um sinal. Caso contrário, você está guardando o Shabat inutilmente. Então veja, não é somente convosco que faça essa aliança, Deuteronômio 29, 14. E esse juramento. Porém, com aquele que hoje está aqui conosco, perante o Senhor teu Deus. Aquele que está aqui conosco, perante o Senhor. E também com aquele que não está aqui hoje conosco. Que referência é essa? Com aquele que não está aqui hoje conosco. É com aquele que futuramente haveria de crer. Mesmo não sendo parte do povo de Israel, mas ele se achegaria, se ajuntaria e estaria junto com o povo de Israel, e com esse também eu faço essa aliança. Tá? Então ela é extensiva.
ao estrangeiro. Ela é extensiva ao estrangeiro que se achega ao povo. Lembra as palavras de Ruth? Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Agora, se você fica num lugar que somente guarda Shabat e não come porco, você não vai evoluir nada ali, você não vai celebrar as festividades do Eterno, você não vai avançar para outros ensinamentos, para a pureza familiar, para a tradição do nosso povo. Você não vai avançar em nada, você vai ficar naquilo. Entendeu? Olha, você vai falar para mim assim. Isaías 56 fala que o sábado é para o estrangeiro. Fala, vamos lá. Para o estrangeiro, hein? Falou bem. Para o estrangeiro. Não é para o gentil, que não tem nada a ver com Israel. Pelo contrário, ainda que é arrogante. Nós estamos substituindo Israel. É o que as religiões estão fazendo hoje. Arrogância. Nós estamos substituindo Israel. Israel negou, Israel matou. Até parece que foi só o povo de Israel que matou Yeshua, quando na verdade ele foi torturado e morto pelos gentios, pelos não-judeus. Aí querem substituir Israel. Olha, gente, vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa para vocês aqui. Isaías 56, tá? E não fale, verso 3, e não fale o filho do estrangeiro que se houver chegada ao Senhor, tá? Dizendo o quê? Preste atenção nisso aqui. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Olha aí, esse estrangeiro não quer ficar apartado de Israel. Não é qualquer estrangeiro, não. Esse aqui não quer ficar apartado, separado de Israel. Você conhece a carta de Paulo aos Efésios? Antes estáveis longe, apartados do povo de Israel. Esse estrangeiro aqui, ele não quer ser apartado de Israel. Porque assim diz o Senhor a respeito, verso 4, dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhe aquilo que me aliança, e abraço o meu concerto, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Deus vai dar onde? Um lugar para o estrangeiro. Dentro dos muros dele, dentro da casa dele. Isso aqui é importante. Olha Jeremias 31 a 33, quando fala da nova aliança, fala, eis que eu farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ali não aparece gentil. Ali não fala, eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Judá, com a casa de Israel e com os gentios. Não fala. Ali fala com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por quê? Porque o estrangeiro que se achega ao Senhor é colocado dentro da casa de Deus. Ele não fica apartado do povo. Ele guarda o sábado, sim, porque ele abraça a aliança que Deus fez com Israel em Horebe, ele abraça. E aos filhos dos estrangeiros, que se chegarem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, todos que guardarem o Shabat, não o profanando, e que abraçarem a minha aliança, também os levarei aonde? Ao meu santo monte. Eu cessarei na minha casa de oração. Na minha, onde que é a casa de oração de Deus? Onde é? Tá? Então, esse povo que se achega ao Senhor, esses estrangeiros, eles se unem ao povo, eles não ficam separados do povo. Tá? Se alguém disser que você pode ficar separado do povo de Israel, você não abraçou aliança nenhuma. E ó, eu vou ler para vocês um outro verso, que é o 8, 56:8. Assim diz o Senhor, o Eterno, que ajunta os dispersos da casa de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se têm ajuntado. Quem são esses outros que Deus falou que ia juntar? Quem são?
Não se engane, meu querido. Você tem que se aproximar do povo, fazer parte do povo. Não adianta ficar guardando o Shabat. Não adianta. Eu não vou impedir você de guardar, tudo bem. Mas você está se enganando. Se enganando, tá? Vamos ler João, capítulo 10. Uma palavra que Yeshua fala aqui, em João, capítulo 10. João, capítulo 10, verso 16. Vamos ler. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse rebanho. Daquela comunidade judaica que creu em Yeshua nos seus dias. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são dessa comunidade aqui, desse aprisco. Mas me convém agregar estas. O que é agregar? Colocar junto com estas. E elas ouvirão a minha voz, essas outras ovelhas. E haverá um rebanho e um pastor. Olha o que Yeshua está falando. Ele está falando em colocar estas outras ovelhas, que não são do aprisco, que não são parte do povo, dentro do aprisco, junto com o povo. E o que aconteceu com Cornélio? O gentil Cornélio? Quando o gentil Cornélio alcançou aquele pico de obediência a Deus, de justo, de sadique, Deus falou para ele: procura Pedro. Procura Quefas, procura Pedro, e ele vai dizer para você o que você tem que fazer. E Cornélio procura Pedro, e Pedro lhe anuncia a Machia, e Pedro faz a imersão dele em nome de Yeshua, o batismo, né? E ele se torna parte da comunidade. Deus não criou uma igreja gentílica. Não existe igreja gentílica na Bíblia. Deus criou um povo e colocou. O estrangeiro que se achega ao Senhor não é apartado do seu povo. Tá? Não existe. Tá? Romanos 11. Ah, mas eu sou enxertado na oliveira. É? Você é enxertado? Tem certeza? Porque, veja bem, nós temos aqui um pé de oliveira. A raiz, Abraão, Isaac e Jacó. O tronco, Israel. Né? É o que está lá no capítulo 11, não sou eu que estou falando. Aí diz que alguns galhos daquela oliveira foram cortados e os zambujeiros, os gentios, foram enxertados ali, naquele galho. Enxertado aonde? Em Israel. Acorde! Você foi enxertado em Israel. Lá em Romanos 11 não fala que a oliveira é Yeshua, não. A oliveira é Israel. Yeshua é a videira. Tá? Eu estou falando de oliveira. Você foi enxertado na oliveira. Zambujeiro. Eu não conheço zambujeiro. Não sei se dá algum fruto ou não sei. Talvez você conheça. Aí você é enxertado na oliveira. Para quê? Ficar um galho ali, enxertado ali para quê? Ah, lá está escrito que a seiva da oliveira, a seiva de Israel, vai correr em mim, vai correr nesse galho. Então você vai ser israelita, né? Porque se a seiva é a mesma. E o que vai acontecer lá na ponta desse galho enxertado? Ele vai produzir um fruto. E que fruto se espera desse galho de zambujeiro enxertado? Ah, uma azeitona, uma oliva. Melhor ou pior do que as outras olivas que estão sendo produzidas nos outros galhos naturais da árvore?
De preferência melhor. E quais são os frutos que estão sendo produzidos nos demais ramos? Cumprimento da Torá. E você é especial, que você creu em Yeshua, você creu no Mashiach. Então você está enxertado em Israel, você é parte do povo de Israel, e você vai produzir uma oliva, uma azeitona melhor do que aquelas produzidas nos outros galhos que você crê em Yeshua. Ou seja, você vai cumprir a Torá melhor do que aqueles galhos do ramo natural. É isso que é ser enxertado. Como é que você é enxertado na oliveira que é Israel e não cumpre Torá? Como assim? Você não produz os frutos da oliveira? Circuncisão do coração, obediência à Torá? Então não se engane, meu amigo. Não existe congregação gentílica. E vou dizer mais para você. Eu lamento dizer aos meus amigos gentios que muitas vezes se afiliam a uma comunidade judaico-messiânica, que as comunidades judaicos-messiânicas são comunidades judaicas, sim, que estão mais próximas da verdade ainda do que todos. Mas quando fazem isso com o gentil, deixa o gentil lá no banco e fala para ele, tu não precisa cumprir Torá, seja gentil. Às vezes nem batiza ele, deixa ele lá com o batismo que ele veio. Você não precisa cumprir Torá, sabe por quê? Porque você é gentil, você não é judeu. Eu estive nos Estados Unidos, eu sei o que é isso. Quando você vai fazer uma visita numa sinagoga messiânica, como eu fiz muitas vezes, você se anuncia, a secretária pergunta, o senhor é judeu? Perguntaram isso para mim, o senhor é judeu? Eu falei, sim, sou judeu. Ah, tá, obrigado. Só para a gente saber aqui. Existe uma discriminação. E esse gentil que está se aproximando de Israel, que é um estrangeiro, ele está dentro de uma comunidade judaico-messiânica, ele é um estrangeiro, ele está se aproximando de Israel, ele está se aproximando da Torá, e é dito para ele que ele não precisa cumprir Torá. Eu não entendo. Por que se usa esse critério das 7 leis de Noa em cima de um estrangeiro que está dentro de uma comunidade judaica, ainda tenta se aplicar nele quando ele tem o direito da conversão? Ele tem o direito de cumprir Torá. E o que Deus falou lá, o que eu acabei de ler aqui? Que a aliança não era feita só com Israel lá em Horebe, mas com os estrangeiros que estão convosco, também é feita a aliança. E ele tem o direito da conversão, de se tornar um israelita pleno, de cumprir Torá. E ele que não se engane que ele vai ser salvo não cumprindo Torá. Não vai, infelizmente não vai. Você vai perder seu tempo. Como gentil, continuar no gentil, como um estrangeiro, dentro de uma comunidade judaica que você teria a oportunidade de cumprir Torá, porque a Torá te dá esse direito. E você não cumpre. Então, vou concluir o programa. O sábado, as leis alimentares são para o povo de Israel. Ah, mas o senhor quer dizer que todas as leis judaicas só... Não. Por exemplo, se você for no Japão, na China, que não são países cristãos nem judeus, lá não matam, não roubam, não adulteram. Então, essas leis básicas da Torá são leis que se aplicam a todos. Mas há leis específicas, como o Shabat e a alimentação, a pureza familiar. São leis específicas para o povo de Israel. Então não adianta o gentil guardar e continuar gentil, não adianta. Então, aquele que está dentro de uma sinagoga messiânica e que é gentil, ele tem que evoluir a conversão. Ele tem que continuar o processo de techuvá. E aquele que está aí fora guardando o sábado, não comendo carne de porco, seja de qual denominação ele for, se ele continuar fazendo só isso, não vai adiantar nada. Ele tem que avançar no processo de techuvá. Porque estas alianças,
Estes mandamentos especificamente são mandamentos para o povo de Israel, sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Sejais santos, porque eu sou santo. Amigos que estiveram conosco, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por estar conosco nesse período, Café com Orochi. Novamente eu peço as orações a nosso favor, para que Deus nos abençoe. Há muita coisa a ser feita, e nós estamos aqui nas mãos de Hashem, certo que Ele fará a obra dele em nossas vidas, e eu creio que muita coisa irá acontecer pela frente. Tenha uma boa semana, Shavuot Tov, e que o Eterno seja com cada um de vocês. Shalom, shalom.